A atividade de Deus se traduz em termos de experiência diária. Quando adotamos um modo de vida espiritual, temos primeiro de abandonar a crença mais ou menos universal de que, como estudantes de sabedoria espiritual, confiando nas coisas do espírito, não somos práticos e por isso não devemos estar interessados em ter bons lares, boas roupas ou boa comida. Em alguns círculos, há uma crença prevalecente de que a integridade espiritual ou o progresso nos assuntos espirituais, de uma forma ou de outra, implica uma falta de sucesso financeiro ou progresso e resulta frequentemente numa falta real de bens mundanos. Mas em nenhum lugar nas Escrituras se pode encontrar a autoridade para a bem-aventurança da falta ou limitação. É verdade que as Escrituras ensinam que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, mas não diz nada sobre o dinheiro em si ser mal, apenas o amor ao dinheiro. É tudo uma questão de onde repousa a dependência ou a fé. Saulo de Tarso tornou-se São Paulo quando percebeu que os chamados intangíveis, que o resto do mundo não via nem ouvia, eram a própria substância da sua experiência exterior. Foi isso que lhe proporcionou até mesmo coisas práticas como dinheiro. Em cidade após cidade, muitas das igrejas por ele fundadas eram incapazes de se financiarem a si próprias e após um curto tempo, em alguns casos por mais tempo, nas suas dificuldades financeiras, tiveram de apelar para o irmão Paulo por assistência. Foi Paulo o pregador, o homem do Espírito, aquele a quem o mundo hoje chamaria impraticável, um visionário e um sonhador, que forneceu fundos para as igrejas quando os membros muito práticos da sua congregação foram incapazes de o fazer. A verdade é que não há nada mais prático, progressivo ou próspero do que uma vida vivida de acordo com o Espírito. Por exemplo, a pessoa imbuída do Espírito torna-se um melhor homem de negócios do que aquele que depende inteiramente da sua educação ou capacidade mental, tal como a pessoa imbuída do Espírito é um melhor músico ou artista. A boa música é reconhecida quase universalmente como um produto da alma, e apesar de haver músicos que tocam e cantam perfeitamente, muitas vezes não há alma na sua música. Isso não é válido apenas para a música, mas também para a construção de pontes ou a perfuração de petróleo. Deve haver sempre uma alma para que o trabalho possa atingir a altura não só da sua beleza, mas também da sua praticidade. Quando o Espírito é a força animadora e motivadora, então cada atividade da experiência diária melhora tanto em qualidade como em quantidade. A menos que isso esteja claro para você, tenderás a separar a sua vida espiritual da sua vida prática ou diária, e assim derrotará o seu propósito. Sejamos honestos. A maioria de nós volta-se para Deus devido a um sentimento de insatisfação ou de incompletude em alguma área de nossa vida atual. São as frustrações, os desânimos e as decepções que nos impulsionam, porque se tivéssemos um sentido de completude ou perfeição, se tivéssemos um sentido de todo o bem, não haveria incentivo para mais buscas. Portanto, aceitemos este impulso em direção a Deus, para a alma do homem, como um impulso para encontrar a autocompletude, satisfação e oportunidade para o desdobramento progressivo. O invisível é a substância de todas as formas. Na passagem de abertura de seu grande livro, João fala de Deus como a palavra e o verbo se tornando carne e habitando entre nós. Toda a minha experiência tem sido de contemplar Deus, o Espírito, tornar-se carne harmoniosa, saudável, e isso não apenas como a carne do corpo, mas como a carne da carteira e a carne das relações diárias com os seres humanos do mundo. No mundo do Espírito, todo financiamento pode ser feito sem recurso a meios humanos. Nunca é necessário pedir dinheiro a ninguém. Nunca é necessário dizer a ninguém as nossas necessidades. Nós precisamos apenas ficar quietos dentro do nosso próprio ser, na realização de que a verdade em nós, operando através da mente,
é a substância do que aparece exteriormente, porque a mente forma-se como os dólares, como o assento no avião, ou como qualquer que seja a necessidade. Todas as limitações de qualquer natureza devem ser reconhecidas como a mente carnal, que é feita da crença em dois poderes, mas que na verdade não é uma mente, uma vez que só existe uma mente. Esta mente carnal não tem lei para mantê-la e não é ordenada por Deus ou sustentada por Deus. Portanto, ao lidar com qualquer problema de limitação, primeiro reconheça como a mente carnal que não é um poder, mas é um nada, o braço de carne. E então, ao entrar em contato com o Pai interior, perceba a sua unidade com o Espírito e ao sentir aquele clique em resposta, você estará em sintonia com sua oportunidade, com sua posição, com qualquer capital necessário para realizar seus negócios, ou então com a ajuda de qualquer tipo, humano ou mecânico. Se você precisasse de uma peça de um maquinário e essa peça de maquinário estivesse a 3 milhas de distância, assim que você reconhecesse essa limitação como mente carnal e pessoal, sempre sem poder e presença, e depois fizesse o seu contato com Deus, ela estaria a caminho de você. Se você precisasse de um livro e se estivesse no outro extremo do mundo, assim que você reconhecesse a falta em qualquer forma como erro impessoal, e depois que fizesse o seu contato com Deus, este livro encontraria o seu caminho até você. É um reconhecimento de que tudo o que é necessário deve ser encontrado dentro da sua própria consciência, e não em algum lugar externo a ela. E ela aparece quando a necessidade é sentida, porque tem sido incorporada na sua consciência desde o início dos tempos. Aquilo que já é a sua eterna demonstração é revelado através do seu contato interior com o Pai. Faça o seu contato com o Pai. Em todos os seus caminhos faça o contato, quer a necessidade pareça ser por pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição. E então chegará o dia em que não terá de fazer conscientemente um novo contato 8 ou 9 vezes por dia. O contato que você fez terá se tornado permanente. Assim, você faz uma transição do sentido material da vida, que afirma que a segurança é baseada na quantia de dólares que você tem e que se deve usar meios humanos para adquiri-los, ou daquele sentido material da vida que coloca a dependência numa pílula ou num gesso, para aquele lugar na consciência que reconhece que o invisível é a substância de todas as formas e aparece exteriormente como a forma necessária e que, portanto, é da maior praticidade voltar-se para dentro, para a fonte daquilo que deve aparecer fora. A verdadeira substância de todas as formas é invisível. O mundo que aparece não é feito de nada do que aparece, mas do que é invisível. Quando uma semente é colocada no solo, há uma força vital que atua sobre ela, e essa força vital é invisível, mas essa força vital, agindo invisivelmente sobre a semente e o solo, aparece mais tarde como brotos, flores e frutos. O visível é o resultado de uma presença e um poder invisíveis. Na horticultura, esta força é chamada de natureza. Seja qual for o nome que é chamada, é Deus, uma força invisível e infinita e um poder que também é uma lei. Essa lei é invisível, mas o resultado da sua ação torna-se visível e tangível como árvores, flores e frutos. Há dentro de você uma lei invisível em funcionamento, que pode ser aplicada ao seu negócio, à sua casa, ao seu marketing e à sua situação financeira. Todos os efeitos externos são o produto da atividade dessa lei interna, e tudo que entra na sua experiência externa, você atrai para si mesmo. Quando você atrai o mal, é porque você se abriu negativamente em vez de positivamente. Em outras palavras, se você se sentar na atitude de que tudo pode lhe acontecer, muitas dessas coisas são suscetíveis de acontecer. Você está se abrindo para um sentido negativo da lei.
Quando, por outro lado, você reconhece a natureza do eu e percebe que o primeiro capítulo do Gênesis lhe dá domínio dado por Deus sobre tudo o que existe, então você tem leis positivas trabalhando em sua experiência. Liberte todos. Isaías nos diz para deixai-vos do homem, cujo fôlego está em suas narinas, pois em que ele deve ser considerado? E então nos Salmos nos é dito: não ponhais vossa confiança em príncipes, nem no filho do homem, em quem não há socorro. Quando meu pai e minha mãe me abandonaram, então o Senhor me acolherá. Não há circunstância humana que possa surgir em sua experiência que venha a ser de qualquer destruição ou dano permanente, ou mesmo de qualquer inconveniente sério para você, se apenas você reconhecer que a sua dependência não é do pai, mãe, filho, marido ou esposa, mas que a sua dependência é do infinito invisível. Quando você chega ao ponto de confiar no infinito invisível, então você descobre a lei das relações harmoniosas e aprende como a vida pode ser bela. A maioria das discórdias neste mundo vem de acreditar que precisamos de algo de alguém e cada um tem medo que o outro tire alguma coisa dele. Há um medo corrosivo de que não vamos receber as nossas justas dívidas ou apenas sobremesas. Às vezes, talvez, um medo de que vamos recebê-las. Há um medo de que se possa esperar muito de nós ou que muito pouco venha até nós. Por outro lado, você pode imaginar a experiência alegre de passar pela vida sendo amigo de qualquer pessoa e de todos no mundo inteiro, sabendo que ninguém tem nada que você precise ou queira e você não tem nada que outra pessoa precise ou queira, que tudo que você precisa se desdobra para você de dentro do seu próprio ser? Isso torna o compartilhamento um duplo prazer, porque é uma experiência que aquece o coração. Partilhar com aqueles que não esperam isso de você ou sentem que você está sob qualquer obrigação para com eles. Não há espaço na vida espiritual ou em uma atividade espiritual para o egoísmo. A lei de Deus é uma lei de amor e não pode ser utilizada para fins egoístas. O amor é um dos grandes atributos de Deus e deve ser expresso na nossa experiência diária, se quisermos viver de acordo com a lei de Deus. Estamos expressando o amor na proporção em que libertamos o mundo dos homens e mulheres de todas as formas de escravidão. Quando responsabilizamos um indivíduo pelos seus pecados, o mantemos em escravidão, mas quando soltamos e o deixamos ir em perdão, se necessário na realização de que ele não sabe o que está fazendo, estamos cumprindo a lei do amor. Existem aqueles em nossa experiência que humanamente nos devem uma obrigação e expressamos o nosso amor libertando-os interiormente dessa obrigação. Mas o amor não significa que as obrigações humanas possam ser ignoradas ou que a responsabilidade possa ser evitada impunemente. De fato, às vezes, a forma mais elevada de amor é exigir que alguém cumpra a sua responsabilidade, ajudando assim a cumprir a lei do amor e dando-lhe uma oportunidade de crescer e viver de acordo com os elevados padrões éticos que a vida espiritual exige. Isso não significa, contudo, que espiritualmente o mantemos em escravidão à sua dívida ou obrigação, ou que de qualquer modo sejamos tentados a acreditar que a nossa própria demonstração pode ser afetada pela atitude ou ações de qualquer outra pessoa. Por exemplo, de acordo com todos os padrões de ética empresarial, os parceiros têm obrigações uns com os outros, mas espiritualmente e interiormente, cada um deve libertar o outro no sentido de mutualidade, reconhecendo que uma parceria é uma relação recíproca baseada na inteligência e no amor. O cumprimento dessa relação não é de um parceiro para o outro, mas de Deus para cada um deles. Em todo relacionamento humano, solte-o e deixe-o ir. Liberte interiormente os indivíduos envolvidos das suas obrigações humanas na sua experiência. A sua confiança, fé e segurança devem sempre repousar em Deus, não no homem. Aceite o princípio de que teu bem é o dom de Deus pela graça e que a substância do teu bem já está intacta, infinita
e completa dentro do seu próprio ser e se desdobrará de dentro de você. O seu bem ainda pode vir através de outra pessoa ou de alguma transação normal de negócios, mas você não está dependendo que venha dessa direção. Você não está delineando como deve vir, nem está prendendo alguém em uma obrigação, esperando que, se ele cumprir sua responsabilidade, suas necessidades serão atendidas. Em vez disso, você está olhando para o Pai interior que conhece suas necessidades e cujo prazer é provê-las. Interiormente, liberte o mundo dos homens e mulheres da escravidão e da obrigação, para que possas encontrar sua unicidade, plenitude e integridade em e através do seu relacionamento com Deus. E então você encontrará sua autocompletude e perfeição. Trabalhe, mas sem luta. O Cristo opera livremente em proporção ao relaxamento dos nossos esforços pessoais. Por exemplo, se eu quisesse compor música ou escrever um livro ou uma peça de teatro, o melhor seria trazer a atividade do Cristo para minha experiência. Primeiro, percebendo conscientemente por alguns momentos que a substância desta nova forma já está dentro do meu próprio ser, que ela é minha como dom de Deus. E em seguida, ao tornar-me muito quieto, muito calmo e muito pacífico, na certeza de que esta ideia se tornará carne na forma de notas ou palavras, e assim se tornará tangível na minha experiência. Como sou capaz de cessar todos os esforços, de repente esta nova ideia irrompe em mim e se desdobra. Seja o que for, um novo enredo para uma história, uma nova peça musical, um novo poema, um novo projeto para uma casa, virá pela graça. O nosso bem não pode ser ganho pelo suor do nosso rosto. Não é para ser trabalhado para, ele vem até nós gentilmente, pacificamente, pela graça. Isso não significa que não iremos trabalhar arduamente. Pelo contrário, trabalharemos mais do que nunca, porque nos será dado muito mais trabalho a fazer. Mas esse trabalho não será da natureza de lutar pelo sucesso, lutar por ideias, competir por parceiros, por financiamento ou por reconhecimento ou recompensa. Tudo isso será feito por nós à medida que aprendermos a relaxar no espírito. Há algo que nos levará através de cada experiência, e esse algo agora está vivo, alerta e despertado na nossa experiência. Descanse mais, relaxe mais, perceba cada vez mais que é o invisível que aparece visivelmente. O que quer que apareça como forma exterior é apenas o resultado da sua própria graça interior. E essa graça interior que foi dada a você está aparecendo e sempre aparecerá a cada momento de cada dia na forma visível e tangível necessária para a sua experiência abundante. Para que em nenhum momento você aceite a crença de que tem o direito de delinear a este espírito dentro de qual será a natureza de sua demonstração, certifique-se sempre em sua meditação de que sua atitude há de perceber que Deus é a inteligência infinita, que Deus conhece a natureza da demonstração e que você está receptivo a qualquer forma que a demonstração venha a assumir. Durante o último ano de minha experiência em negócios, meu negócio se tornou muito ruim e a cada dia, em vez de melhorar, ficava pior. Embora o tempo todo eu estivesse fazendo tratamentos para melhores negócios, o que significava mais pedidos e mais lucros, contudo, quanto mais os praticantes trabalhavam para mim, pior ficava o meu negócio, até que finalmente não havia mais negócio. 3 vezes numa semana foi-me dito que não tinha o direito de estar no negócio, mas que deveria estar na prática da cura espiritual. Isso era algo com que eu nunca tinha sonhado, mas depois de me terem dito pela 3ª vez que deveria estar na prática, abri um consultório como praticante, e então todos esses tratamentos e orações começaram a dar frutos. Não em mais encomendas, mas em pacientes e expressões de gratidão. A situação foi atendida, mas não da maneira que eu tinha pensado que deveria ser. Muitas vezes,
Estamos inclinados a delinear exatamente o que deve ser a nossa demonstração, enquanto que o caminho mais sábio é tomar a atitude de receptividade e deixar que o Espírito nos informe e nos direcione no caminho que devemos seguir. Então, se seguirmos esse caminho, encontraremos os nossos passos prosperados de todos os pontos de vista e de todos os ângulos. É quando vamos ao contrário da condução do Espírito que encontramos todos os tipos de obstáculos humanos.